Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos falar da semana do dia 13 ao dia 19 de agosto. É uma semana que tem uma fase nova, o início de uma alunação. Temos Vênus chegando ao mesmo grau que o Sol. E temos também alguns dias, alguns momentos com a Lua fora de curso, então fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo, não vai se arrepender, nós vamos falar do dia a dia para entendimento do clima. É uma análise mais eletiva para você entender como o dia flui, né? E organizar as suas atividades. Ela não é muito para você aplicar esses momentos no seu mapa natal. As análises de previsões que são mais importantes em nível individual dependem de um processo pessoal, né? Trabalhar com revolução solar, com trânsitos importantes sobre a carta natal, e não essa visão mais solta aqui do movimento diário, né? Mas acompanha que não vai se arrepender, e se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Torne-se membro também. Os membros têm um vídeo a mais todas as semanas, um vídeo exclusivo e onde a gente entra com um pouco mais de detalhe nos assuntos da astrologia. Tanto se você é estudante de astrologia, vai se tornar um astrólogo, como se você quiser aprender para aplicar no seu mapa natal, vai ser bastante interessante. Então, torne-se membro do canal também. Bom, vamos falar então da semana do dia 13 ao dia 19 de agosto. Essa semana aqui, gente, então nós vamos ter aqui na quarta-feira, dia 16, uma fase nova acontecendo. Vamos ver aí como tudo vai fluir nessa semana. O domingo, dia 13, gente, ele vem com uma tendência equilibrada. Nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Câncer. E estando aqui ó, em 14,46 de Câncer, ela vai chegar a um aspecto de 60 graus a Júpiter em Touro. E Júpiter, ele se exalta aqui onde a Lua está, e a Lua se exalta onde Júpiter está. Então, é um aspecto que é leve, mas ele é bem produtivo, seguro, confiante. Vai acontecer na madrugada, né? Na virada do sábado para o domingo. Mas é um momento interessantíssimo para acolhimento, para reserva. Ele tem uma tendência abundante, bastante protetora, confiante e até mística também, né? Pena que vai acontecer na madrugada. Se fosse no momento mais de movimento, né? O período útil do dia, vocês iriam sentir essa característica de acolhimento, de reserva, de vínculo, né? E também para os assuntos da vida prática, com uma tendência organizada, protetora, né? De cuidado aí com as suas coisas e pessoas também queridas, né? É um momento legal. Agora, o próximo movimento é esse daqui, olha, 6h25, nós vamos ter aqui a Lua que está exatamente aqui ó, em 17h26 de Câncer, chegando a esse aspecto de 60 graus a Mercúrio, 17 e 26 de Virgem. Ambos estão fortes e a natureza do aspecto é harmoniosa e vai mantendo ainda para o início da manhã uma característica de cuidado, atenção, reserva bastante adequada para lidar com concertos, com reparos, mas no nível de relações pessoais também ela tem um perfil cuidadoso com as palavras. É bom momento para estudar também, né, os assuntos que dependam de um pouquinho mais de profundidade de processo analítico, e ele não tem uma expressão assim explosiva com as palavras, mas ao contrário, cuidadosa com as palavras, né? Vocês vão sentindo um clima bom, né? Eu diria prático, realizador, tem uma tendência bem equilibrada aqui no domingo de manhã. Às 8h15, Vênus chega ao mesmo grau em que está o Sol, em 29 graus 28 de Leão. Vênus está no movimento retrógrado. De maneira geral, todo mundo diz Vênus está casime, no mesmo grau que o Sol. Mas, na verdade, para muitos astrólogos antigos, a condição casime ela tem que ser uma conjunção por longitude, por grau do zodíaco, e por latitude. E essa não acontece, né? Não é uma conjunção por latitude entre Vênus e o Sol. Então, a gente pode considerar que Vênus está um pouquinho prejudicada pelo fato de combustão, né? Ela não está numa condição auspiciosa, está peregrina e está num movimento retrógrado também. Esse momento da manhã, ele requer um pouquinho de atenção aos excessos para satisfação de uma forma geral. Satisfação com bebida, com beleza, com estética, com romance também, ela tem uma característica excessivamente apaixonada, apegada, né? Então mantenham a atenção a esse ponto, porque e também para lidar com os assuntos ligados a aquisições, né, dinheiro, de maneira geral, ele tem uma característica excessiva, tá? Então mantenham um cuidadinho aqui nesse momento. E depois, às 13h56, a Lua em Câncer vai chegar a um aspecto de 60 graus
a Marte aqui no signo de Virgem. A natureza do aspecto é harmoniosa, mas é um aspecto muito leve, a Lua está forte, só que aqui onde a Lua está é um ponto de debilidade de Marte. Eu penso que isso incentiva um pouco mais o processo analítico, ele tem uma tendência a puxar, assim, a reter com muita força, né? Segurar muito forte. Como a natureza do aspecto ela é leve, talvez a gente não perceba muito no sentido de intensidade, assim, uma coisa que vem assim como algo marcante. Mas é sempre bom manter a atenção. O momento ele é adequado para cuidado, para guardar dinheiro, para cuidar das coisas. Tem um perfil até que facilita a produtividade, mas não de uma forma apressada. A gente pode pensar assim que todo domingo ele tem um pouco mais de facilidade para as atividades que dependam da qualidade e não da quantidade, tá? Ele vai fluindo de uma forma tranquila. Principalmente esse início da manhã, que ele flui de uma maneira bastante adequada, tá bom? E depois desse momento, a Lua não vai ter novos aspectos. Quando for o dia 14, segunda-feira, ela vai ingressar em Leão às 7 horas e 36 minutos, tá? Então, antes desse momento, desde do domingo 13h56, que foi esse momento aqui, a Lua ficará fora de curso. Então, à tarde, à noite do domingo não são adequadas para início de atividades importantes, grandes movimentos. Coisas da rotina não têm tanto impacto, mas assim, grandes ousadias já merecem um cuidado e atenção. O ingresso da Lua no signo de Leão torna o clima mais vivo, mais energético, não muito apressado. Leão é um signo fixo, mas fica muito vivo, empolgado, assim, tem uma característica dinâmica, assim, né, bem marcante. Porém, assim que a Lua ingressa em Leão aqui, ela não terá novos aspectos, ela vai ficar até às 15 horas fora de curso, que aí depois ela já começa a se aproximar de um aspecto de quadratura a Júpiter no signo de Touro, mas vai ser perfeito só na terça-feira, tá? Então, novamente, tenham cuidado aqui durante a manhã e até a metade da tarde com a Lua fora de curso. No restante, ela tende a ser estável, só mantenha atenção aos inícios, como eu recomendei no dia anterior. O dia 15, terça-feira, vem com uma tendência equilibrada também. No início da tarde, ali, olha, 13h44, a Lua chega a 90 graus a Júpiter. A natureza do aspecto é desafiadora, mas como aqui em Touro a Lua tem a sua exaltação, vai criando uma facilidade para lidar com os assuntos que vão surgindo, como empecilhos, problemas, coisas a resolver, né? Então, assim, é provável que surjam assuntos para a gente resolver, mas a gente consegue, tá? Agora, assim, eu não recomendo muito para inícios, porque fica com esse fluxo de ter que resolver coisas, né? Sempre. Porque, gente, assim, a astrologia eletiva, ela é o ramo da astrologia onde a gente escolhe os momentos para realizar determinados assuntos. Isso significa que iniciar uma atividade com essa característica vai carregar esse clima para todo o trabalho, para todo o evento que você estiver iniciando. Então, não é muito legal. E também porque, como a Lua está em Leão, que é um signo fixo, e Júpiter em Touro, né? Fixo, isso vai trazendo muita dificuldade, assim, pregar mudanças, movimentar as coisas. Os signos fixos são signos de manutenção, né? Eles ficam bem no meio das estações. Isso vai criando um campo difícil de fluir, eu diria, né? Pensando em fatores de agilidade, já não é tão agradável, não é muito legal, não, tá bom? Então mantenham a atenção e também evitem excessos. Com a Lua em Leão, tudo fica muito vibrante e tal. E Júpiter também já tem essa expressão natural, esse tema natural de grandiosidade. Então, fiquem atentos aqui aos excessos, certo? E depois a gente tem às 21h44, a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus, é exatamente esse momento, Lua entre o Sol e Vênus, é bastante empolgado, bem energético, mas tanto a Lua como o Vênus estão peregrinos aqui no signo de Leão, e eu penso que isso tem muito a ver com, assim, aquelas empolgações que surgem e a gente fica ansioso demais, sabe? Então ele tem uma tendência a deixar o clima, de maneira geral, ansioso. Vênus é um planeta benéfico, mas está no movimento retrógrado, está combusta ali perto do Sol e está peregrina no signo de Leão. Então, isso não facilita muito o benefício de Vênus. Eu acredito que a conjunção tenha mais a ver com empolgação que vai deixando a gente ansioso, assim, vai deixando o clima muito ansioso. E depois, gente, dia 16 de agosto é o dia da lua nova. Ela vai acontecer assim que o Sol nasce, então é uma conjunção de Sol e Lua, conjuntos ao ascendente.
Aqui a gente tem um ascendente em 25 de Leão, 25,2, mesmo grau, aqui onde está o lote da fortuna. E essa conjunção leonina, ela tanto é mais inspirada para o Sol, porque é uma fase nova e a Lua não está visível no céu, está nascendo junto com o Sol, ela começa a se beneficiar daqui um pouquinho, quando ela começa a aumentar a visibilidade dela. E pelo fato também do Sol estar no seu domicílio, e também pelo fato de Sol ser o regente do ascendente. Uma alunação de casa 1, num sentido mundano, tem a ver com identidade do país, e também pode ter relação com figuras específicas. Por exemplo, o ascendente significa o nascer. Essa conjunção ela pode significar para esses dias seguintes que alguém toma uma visibilidade, né? Alguma figura pública desponta como alguém de assim, evidência durante esse momento. Então, alguém que todo mundo está falando, que pode ter notícia, pode ter uma relação mesmo com alguma figura energética, com configuração de líder, né, com essa representação definida, já que o Sol está muito forte como regente do ascendente e no seu signo de domicílio, né? Então, isso vai expressando uma característica de liderança, de autonomia, de uma figura marcante que pode despontar aqui nos próximos dias com essa configuração. Bom, quando a gente fala da identidade do país, a gente fala do povo, a gente fala de característica geral do país, né? Então, uma conjunção de Sol e Lua na casa 1, ela também pode colocar o país no sentido do mundo, né, no sentido global, como um tema importante. Então, pode acontecer no circuito internacional algum assunto que coloque o Brasil como identidade do país em evidência, né? Como alguma característica assim de despontando, no sentido global, mesmo pensando em fatores internacionais, tá? As lunações, elas têm pouco impacto nas cartas natais, tá, gente? Então, não adianta olhar em qual casa do seu mapa que acontece essa lunação, ela vai ter pouco efeito no nível individual. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre qual é o dia mais importante do mês, a gente chama de o dia operativo. Você vai analisar a distância entre Sol e Lua da sua carta natal para identificar isso em todo mês, identificar ao longo dos 30 dias do mês qual é o dia do mês que tem uma característica de lunação, assim, para você que tem uma característica de momento operativo, tá? Então é só você pegar aqui em cima no card, assistir o vídeo, porque ele é bem interessante para você compreender e não precisa observar. As lunações lá no período helenístico, elas eram usadas para entendimento do clima, do fator meteorológico, né? Entender chuvas, né? Entender se o clima estava mais úmido, se estava mais seco, se estava mais quente, se estava mais frio. Não tinha muito essa relação com as características de carta natal, tá bom? Então assista o vídeo, pega aqui no card. Ele é bem interessante aí para trabalho mais individual. 20 horas e 14, a Lua ingressa em Virgem. Bom, gente, a lunação ela ocorreu em 23 graus de Leão. Não é um grau final, mas já está seguindo para, né? Então, depois do momento da fase nova, nós não teremos novos aspectos da Lua em Leão com outros planetas. Isso quer dizer que vamos ter outro momento durante essa semana com a Lua fora de curso. Praticamente o dia útil inteirinho, praticamente não, é o dia útil inteirinho, porque a lunação ocorre às 6h38 e a Lua ingressa em Virgem só à noite, 20h14. Então, nós vamos ficar com o dia inteiro com a Lua fora de curso. Mantenha as suas atividades rotineiras, empregar pequenas mudanças na rotina não tem impacto, só não é momento para escolhas de assuntos importantes, qualquer assunto, gente. Iniciar negócio, iniciar conversa, marcar uma reunião para iniciar um projeto, por exemplo, viagens, assuntos assim que representem grandes ousadias já não é muito legal. Não vai impedir que o evento ocorra, mas o evento vai carregando essa característica emperrada de nada novo, porque o que a Lua fora de curso representa é nada de novo. Até que ela entra no signo novo, né? Nada diferente vai acontecer, ela está fora do contexto, né? Então fiquem atentos a esse momento. O ingresso da Lua no signo de Virgem vai deixando o clima bem mais prático. Virgem é um signo da Terra e também é mutável, e a secura da Terra vai criando uma facilidade para cumprir com as coisas. No sentido de qualidade é bem legal, e no sentido de produtividade também tem uma tendência simples, muito descomplicada. Agora, para investimentos, né, esse momento a Lua está fora de curso. Vamos supor que você já tenha um investimento e vai colocar mais um dinheiro do investimento.
não é um início, porque você já tem o investimento ali, você não vai abrir uma nova carteira de investimentos, você já tem. Agora, não é legal para você começar o investimento do zero. E uma coisa só para acrescentar aqui sobre a fase nova é que Vênus ainda está próxima, mas ela está combusta no movimento retrógrado, né? E como o ascendente está em 25, então a gente já tem a Vênus aqui na casa 12, né? Na divisão por quadrantes, tá? Então a casa 12 ela é uma casa de ambientes relacionados a hospitais, a prisões, a segredos também, né? Essa movimentação aqui também pode ser significativa desses assuntos de segredos nacionais, segredos ligados ao âmbito coletivo, virem à tona também. Mas ela tem um perfil um pouquinho desagregado. Vênus está muito prejudicada aqui nesse ponto onde ela está, né? Com muitas debilidades. Está retrógrada, está combusta, está na casa 12, né? Está peregrina, está com várias debilidades acumuladas, né? Então não é um momento muito facilitador, mesmo que a gente tenha esse significado natural de benefício para a Vênus, né? Mas ela não está numa qualidade de grande benefício, ela não está conduzindo seus temas de uma forma adequada devido a esse acúmulo de debilidades. Se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. É a plataforma de cursos EAD sobre astrologia, astrologia clássica, astrologia tradicional. Tem o curso de formação de astrologia natal, o 2, que tem várias técnicas de previsões, tem curso de formação em astrologia horária e tem mais 3 cursos que são complementares em astrologia natal. Astrologia, vocação, carreira e profissão, astrologia e saúde e astrologia de mapa de crianças, né? Para você fazer para os pais, né? Se você for um astrólogo, ler o mapa para os pais. Diferente de uma leitura que você faz direto para o consulente, tá? A leitura para os pais, ela vai pegando alguns fatores que ajudam a identificar traços dos filhos em vários níveis. Acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br e coloca o seu cupom de desconto 20SEG, de seguidores, tá bom? Vai ganhar 20% de desconto. Então não deixe de estudar astrologia, é muito interessante. Dia 17 de agosto, o que, que tem no céu? 5h32, a Lua em oposição a Saturno. A Lua ingressou em Virgem no dia anterior, vai chegar a uma oposição a Saturno, é o único momento importante do dia. Uma oposição já é desafiadora, encarar Saturno, então, mais desafiador ainda. Mas Saturno está fraco, ele está bem desagregado. Essa oposição, ela mexe muito com o sentido de criticidade, né? Ela é bem prejudicial, pode fechar um pouquinho o humor, já que o signo de Virgem é um signo frio, já não tem uma tendência explosiva, energética, né? Essa oposição vai aprofundando mais ainda. Então é um momento um pouquinho chato, né? Vai acontecer no final da madrugada e depois desse momento a gente não tem novos aspectos. Agora a Lua está no signo de Virgem e depois desse momento vai, como ela vai se afastar da oposição a Saturno, vai criando um clima já para o período da tarde, meio da tarde à noite, mais simples, né, para realizar os assuntos, tá? Então amanhã ainda pega um pouco de complexidade para os assuntos, evitem amanhã desse dia para lidar com atividades que dependam de abstração, por exemplo, pode ser difícil chegar a algum ponto aí de definição. E o período do meio da tarde em diante, ele já tem uma facilidade para lidar com as coisas no sentido mais prático. O dia 18 de agosto, sexta-feira, tem um clima produtivo. 2h48 na madrugada, a gente tem esse aspecto aqui, olha, de Lua em Virgem, com Júpiter em Touro. A natureza do aspecto é harmoniosa, um trígono da Terra, né? Tem uma característica produtiva, linear. E aqui a gente tem a Lua se beneficiando da posição de Júpiter, mas Júpiter não se beneficia da posição da Lua, que é o exílio, o detrimento de Júpiter. Ainda assim, como a natureza do aspecto é harmoniosa, ela tende a ser descomplicada, né? A secura da Terra facilita bem isso. Depois desse momento, o próximo momento importante é a conjunção de Lua com Mercúrio. O Mercúrio está bem forte no signo de Virgem, 2 astros que representam o processo da mente, são os 2 astros que se movimentam mais rapidamente, e o signo de Virgem facilita o assunto prático, simples, é bem descomplicado. Esse momento tende a ser mentalmente produtivo, né? É bom para estudar, por exemplo, mas para estudar coisas que tenham procedimentos, processos, assuntos racionais, teóricos, são até legal.
não é muito legal assim para interpretação, né? Coisas assim, porque a secura da Terra ela já é mais dura, né? Então a secura ela é melhor para assuntos racionais do que temas de abstração. E o próximo momento no céu, às 21h57, a conjunção de Lua com Marte. Conjunções de Lua com Marte não são muito leves, né? Marte é um planeta quente e seco, mas ele cria um pouquinho de dificuldade. Mas como nós estamos falando de uma conjunção no signo de Virgem, que é um signo frio e seco, não tende a ser estridente. Ela tende a ser excessivamente voltada para detalhes, tá? Então é o momento que eu penso que a intensidade para se encontrar detalhes, para fazer as coisas perfeitas, assim, né, muito minuciosas, acaba sendo um ponto prejudicial. A gente tem aqui a Lua entre Mercúrio e Marte no signo de Virgem, toda a característica profunda da frieza da Terra acaba sendo muito minuciosa, tem um perfil bem detalhista. Então, ele não tem aquela coisa explosiva de briga, mas tem um excesso, né, de cuidado, de atenção, muito pormenorizada, tá? Então mantenham a atenção. E depois, gente, no dia 19, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Libra às 8h53. Então ela fica fora de curso desde a conjunção de Lua com Marte e vai ficar fora de curso ainda até 23 horas. Então depois do sábado inteirinho tem a Lua em Libra fora de curso. Libra é um signo cardinal e é um signo do ar, tem uma tendência a manter o clima bem ponderado, equilibrado, mas para assuntos que sejam importantes, como grandes compras, compras importantes, investimentos, qualquer assunto mais importante, não é tão interessante no sentido eletivo. Mas o clima, ele é um clima satisfatório, ele não tem uma característica imprevisível, ele não tem aquele clima agitado, então o que você estiver realizando vai conseguindo realizar de uma forma bastante descomplicada. Libra é um signo do ar, e os signos do ar eles são muito fáceis para o clima no que diz respeito à interação. Então o sábado tem esse favorecimento, apesar da lua estar fora de curso. E pessoal, viram como essa semana é interessante? Porque a gente tem lunação, mas tem muitos momentos com a lua fora de curso, né? Muitos momentos, essa semana tem vários dias. Mantenha atenção a esses momentos, aproveitem e organizem as suas atividades. Não esqueçam de colocar os seus comentários aqui, deixar o seu like também me ajuda bastante a divulgar o canal. Pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Agradeço muito a você que assistiu o vídeo até o finalzinho aqui. E vamos que vamos. Aí na semana que vem eu volto para a gente fazer mais uma reflexão astrológica. Um abração, ótima semana. Até mais.